Boa tarde a todos que estão aqui nessa nova versão, nesse novo episódio, né, das lives da ML. É um prazer estar aqui novamente batendo um papo com vocês, conversando com vocês, ressaltando aqui um momento especial que nós estamos vivendo e a necessidade de sempre estarmos nutrindo de informações os síndicos, condôminos, de todos aqueles que se envolvem no universo condominial edilício, com todas as suas dificuldades, com todos os seus desafios, né, com todas as suas problemáticas cotidianas que pedem da gente soluções rápidas, soluções técnicas e soluções que devem, né, ser atendidas, principalmente quando somos desafiados a dar respostas aos condôminos nesse momento que nós estamos vivendo de talvez uma retomada depois da crise da pandemia, que ainda vivemos essa pandemia, né, dessa crise causada pela pandemia da Covid-19. Né? Só para lembrar, como nos episódios anteriores, né, para quem está aqui nos assistindo, nos dando a honra de nos assistir pela primeira vez, eu vou falar sobre o tema, né, como no formato de palestra, e o chat fica aberto para as eventuais indagações, dúvidas que as pessoas possam ter durante a minha fala ou ao final dela. Então, por favor, quem quiser já, durante a minha apresentação, já quiser registrar algum tipo de pergunta, já pode fazer, que ao final da apresentação a gente vai abrir um espaço para responder as eventuais dúvidas e questionamentos ou considerações que porventura alguém possa fazer, tá bom? E aí, esse tempo é livre, né? Eu espero que eu fale aqui, dê para uma apresentação de uns 25 a 30 minutos no máximo, talvez, e a gente abre um tempo livre para as perguntas, para as indagações que possam surgir, tá? Bem, o tema de hoje é a reabertura das áreas comuns do condomínio, né? Foi um tema que passou a ser discutido, principalmente depois que aqui o município do Rio de Janeiro, através do decreto 47488, né, de 2 de junho de 2020, passou a apresentar o plano de retomada das atividades do município do Rio de Janeiro, depois, né, de uma certa segurança, né, que houve por parte da prefeitura com relação à diminuição na curva de contaminação da Covid-19, né? Então, até pressionada pela economia, todo mundo sabe, todo mundo tem acompanhado na grande mídia, né, pressionado pela economia, muitos prefeitos, né, muitos municípios, muitos estados começaram a discutir planos de retomada das atividades, até para melhorar a arrecadação, né, dos estados, dos municípios, em razão das atividades interrompidas, suspensas, pela recomendação de evitar aglomerações para evitar, né, uma contaminação em massa desse novo coronavírus. Então, está chegando, né, o município do Rio de Janeiro, através do seu prefeito, entendeu que estava chegando a hora, né, está chegando a hora do Rio de Janeiro começar a viver, né, o chamado novo normal, né, uma nova era de retomada após esse período preocupante, né, causado por essa doença que afeta e assusta o mundo, né? Então, no dia 2 de junho foi editado o decreto, né, o último decreto da prefeitura, que é o decreto 47488, estabelecendo o plano de retomada das atividades aqui no município do Rio de Janeiro. Esse decreto criou também um comitê estratégico, né, que vai cuidar das ações da prefeitura durante, né, a prevalência desse decreto e estabeleceu 6 fases, né, que deverão ser respeitadas para, né, o retorno das atividades no Rio de Janeiro. Então, a prefeitura estabeleceu 6 fases, né, e com períodos pré-determinados para cada uma delas, que eu vou falar aqui, e nessas 6 fases as atividades vão sendo abertas com restrições até serem abertas de forma plena, de acordo com o período e com o avanço de cada fase. É bom salientar que essas fases elas são revistas a cada 15 dias, essas fases elas têm uma periodicidade, um ciclo, né, de mudança de cada uma dessas fases de 15 dias,
e durante esse período elas são revistas por esse comitê estratégico de acordo com as informações da curva de contaminação da Covid-19. Evidentemente, se nós tivermos uma curva de contaminação controlada, né, as fases serão confirmadas. Se nós tivermos uma curva de contaminação crescente, as fases, né, serão prorrogadas, né? E se tivermos uma curva de contaminação diminuída, as fases poderão ser até adiantadas. Essa é uma prerrogativa que esse comitê estratégico possui através desse decreto, e a gente vai ficar acompanhando, evidentemente, né, conforme as informações do comitê vão sendo apresentadas para a prefeitura, a gente ficará acompanhando o cumprimento dessas fases e, evidentemente, atualizando vocês a cada período desses. Então, o que isso impacta no tocante ao condomínio? Né? Quando a prefeitura, né, editou esse decreto, os condomínios também, né, principalmente os condôminos que estão aí numa ansiedade, né, todos ansiosos, e é compreensível essa ansiedade, os condôminos passaram, então, a entender que os condomínios também deveriam ser reabertos, né? As áreas comuns dos condomínios, né, as áreas de lazer dos condomínios, né, os locais de conveniência dos condomínios, os locais de convivência dos condomínios deveriam e devem, então também ser reabertos em razão desse momento de retomada que a prefeitura engendrou. Né, até falo aqui, né, como um papel institucional. Para quem não sabe, eu também sou diretor da ABAD, né, que é a Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis. Então, a ABAD, né, e eu fui um dos colaboradores, resolveu, então, rapidamente criar um protocolo de reabertura das áreas comuns dos condomínios para que os síndicos pudessem ter uma ferramenta auxiliar nesse momento em que são provocados, que são indagados pelos condôminos de como deverá ser a reabertura das áreas comuns nos seus condomínios. E esse protocolo, ele teve como princípio básico fazer um paralelo entre as 6 fases que a prefeitura estabeleceu para a reabertura das atividades em cada uma dessas 6 fases e as áreas comuns. Ou seja, basicamente fazendo um paralelo do que acontece na sociedade, né, do que vai estar sendo liberado na sociedade, poderá ser liberado também nos condomínios edilícios. É lógico que cada condomínio tem a sua peculiaridade, cada condomínio tem a sua característica, cada condomínio tem o seu perfil de moradores que cabe ao síndico. É um desafio muito grande aos síndicos. Cabe aos síndicos ter com muita sensibilidade, com muita cautela, né, com muito zelo, saber se essas recomendações se encaixam no perfil de cada condomínio. Eu tenho dito que esse é o maior desafio, que é o desafio de mandar fechar. Esse é um desafio forte, peremptório, né, uma determinação que nós tomamos lá atrás de uma forma muito segura, porque estamos falando sobre vida, né? Sobre segurança, sobre saúde das pessoas, evitar contaminações. Então, o discurso de fechar as áreas comuns, de não deixar que os condôminos utilizassem piscinas, salões de festas, churrasqueiras, espaços de convivência, esse discurso era, de certa forma, um pouco mais fácil de ser dito e bem melhor de ser entendido, talvez, pela sociedade condominial. Agora, passado aí mais de 3 meses, né, de isolamento, de quarentena e de restrições, com esse momento de reabertura gradual, né, de alguns municípios e de alguns estados, o discurso agora de informar como devem as áreas comuns ser reabertas, ele é muito mais desafiador, ele é muito mais corajoso, né? Ele requer do profissional, requer do síndico uma sensibilidade, um olhar sobre a sua comunidade muito maior do que mandar fechar. Porque qualquer tipo de abertura feita de uma forma talvez exagerada, né, de uma forma precipitada, poderá, né, acarretar um aumento de contágio no condomínio, poderá acarretar o início de um contágio no condomínio, e aí o síndico, né, poderá ser
responsabilizado, o síndico poderá ser questionado por quem mandou abrir, e etc. e tal. E a gente lida aí com dois polos, né, nesse tipo de situação, né? A gente sabe que essa discussão está muito polarizada. Você tem um grupo de pessoas que entende que a reabertura deve acontecer imediatamente, está na hora, né, de nós vivermos um tempo de normalidade, está na hora, né, de começarmos a viver novamente como vivíamos antes da pandemia. E tem um grupo mais cauteloso, tem um grupo mais cioso, né, que entende que não, que a contaminação dela está aí, o vírus não foi embora, né, não há vacina para ele, então, portanto, o vírus está aí no ar, né, então o contágio ele é comunitário, como dizem os sanitaristas e os médicos e os infectologistas, ele ainda pode acontecer, né, esse contágio comunitário. Então, que essa reabertura, ela é prematura, ela tem que ser cautelosa, ela tem que ser vigiada, né? Então, é uma discussão polarizada que acaba, essa discussão, entrando, né, dentro do condomínio edilício. Essa discussão está acontecendo nos condomínios edilícios. Então, entrando, né, exatamente de como a gente acha que os síndicos devem estar orientados em cada um dos quesitos que nós destacamos aqui como mais importantes, vamos a eles, né? Em primeiro lugar, como eu falei, a estrutura de reabertura das áreas comuns feita pela Prefeitura respeitam 6 fases, né? Essas fases elas estão estabelecidas no Decreto 47.488 e respeitam periodicidade. A primeira fase ela foi do dia 3 ao dia 16 de junho. Então, do dia 3 ao dia 16 de junho, algumas atividades foram autorizadas a abrir, né, aqui na cidade do Rio de Janeiro. Notadamente, atividades físicas, né, que poderiam ser realizadas, né, as pessoas poderiam já caminhar, né, nas calçadas e fazer atividades físicas, poderiam pelo menos nadar nas praias, foram liberadas para a prática de exercício físico, e também as praias foram liberadas para atividades físicas feitas na areia, né, do mar. Então, do dia 13 ao dia 16, a gente viu como sendo a abertura mais impactante isso. Trazendo isso para os condomínios, entendemos, né, isso está no protocolo, então que aqueles condomínios onde há uma área onde as pessoas podiam e possam correr, né, fazer uma caminhada, um playground, né, fazer uma caminhada, essas áreas poderiam estar abertas para os condôminos iniciarem aí uma caminhada, né, só para a gente ter um exemplo, acompanhando, né, a orientação que a Prefeitura estabeleceu nessa fase 1. A fase 2, ela vai do dia 17, ela deu início nesta semana, né? Vai do dia 17 até o dia 17 de junho, até o dia 1º de julho, né? Nessa fase, né, a abertura mais impactante foram de shopping centers, que passaram a ser permitida a abertura de shopping centers, e esses shoppings, né, evidentemente com as restrições, podem, né, estar abertos, principalmente na área de alimentação, né, que poderiam estar abertos. Não vislumbramos um maior impacto, né, desse tipo de abertura para os condomínios edilícios. A terceira fase vai do dia 2 de julho até o dia 16 de julho, né? Nessa fase a gente já começa uma abertura mais impactante. Nessa fase, de acordo com o plano da Prefeitura, por exemplo, os bares e restaurantes, as academias poderão abrir. Bares e restaurantes poderão abrir dentro de 50% da sua permitido 50% da sua capacidade, e as academias também poderão abrir dentro de um espaço de 1/3 das suas capacidades, mas as atividades em academia já poderão funcionar. A fase 4 vai do dia 17 de julho até o dia 31 de julho. E aí a gente já começa a ver atividades escolares, né, já podendo acontecer nas escolas municipais, porque o decreto trata, né, dos efeitos nas escolas municipais, já poderão acontecer, evidentemente, também dentro de restrições. A quarta fase vai do dia 1º de agosto
até o dia 15 de agosto. E aí já com uma abertura maior das academias, já com abertura maior dos bares e restaurantes, e já com abertura de espaços para eventos, né? Já poderão acontecer nesses momentos, como casamentos, né? Poderão acontecer nessa fase. E a última fase, a sexta fase, é a de 16 de agosto em diante, né? Que aí a gente já tem um período de maior segurança, segundo, né, todo esse vaticínio do Comitê Estratégico da Prefeitura, um momento de maior segurança para uma abertura mais plena das atividades aqui no município do Rio de Janeiro. Então essas são as 6 fases e as datas e os períodos dessas 6 fases. Como eu falei, essas datas elas serão reavaliadas pela Prefeitura, podendo ser prorrogadas ou adiantadas, de acordo, evidentemente, com o plano, né, estratégico, né, com os números que vão sendo apresentados pela Saúde Pública Municipal ao Comitê Estratégico que cuida disso. Então, indo agora ao condomínio, quais são as áreas, quais são as atividades, quais são as movimentações, né, que podem acontecer nos condomínios nesse momento, né? Destaquei aqui algumas delas. Primeiro, mudanças para os apartamentos. Como a gente já tinha falado, né, numa live anterior, os condomínios nunca poderiam, né, e nunca podem proibir que um apartamento possa realizar uma mudança, né? As mudanças elas continuam sendo liberadas, né? E evidente, até pelo direito de moradia ser um direito prestigiado nesse momento e que deve ser prestigiado nesse momento, o direito à moradia ele continua sendo prestigiado. Então as mudanças elas podem continuar ocorrendo nos condomínios e os síndicos continuam tendo a prerrogativa de, ao monitorar essas mudanças, que façam com que o condômino, né, com que o morador cumpra todas as regras, as restrições na realização dessas mudanças. A Prefeitura, nesse decreto 47488, estabeleceu o que ela chama de regras de ouro. O que são regras de ouro? Regras de ouro são aquelas regras que a Prefeitura estabeleceu que devem ser cumpridas em todas essas fases que nós aqui apresentamos. Essa regra de ouro também deve ser cumpridas dentro de cada condomínio edilício. E que regras de ouro são essas? Bem, todo condomínio, toda atividade vai ter que usar obrigatoriamente máscaras, né, em todas as áreas comuns. Essa determinação vai prosseguir até a última fase. Portanto, o síndico tem a prerrogativa de exigir que o condômino use máscara ao circular nas áreas comuns do prédio. Deve-se obedecer um distanciamento de 2 metros entre as pessoas, portanto, é necessário, e o síndico tem a prerrogativa, tem um dever jurídico de estabelecer esse distanciamento, principalmente quando tiver filas em elevador, né? Quando tiver algum tipo de aglomeração, uma coincidência de pessoas circulando nas áreas comuns, esse distanciamento deve ser exigido. Manter ambientes arejados, né, janelas abertas, também está isso nas regras de ouro. Providenciar EPI para os empregados dos condomínios que cuidam da limpeza, isso também é uma coisa que deve ser recomendado. Os empregados devem usar luvas, devem usar máscaras e devem usar toucas, aquelas pessoas que são destacadas para a limpeza. Esses 3 equipamentos, esses 3 itens, eles foram destacados na lei, no decreto 47488. Luva, máscara e touca para os colaboradores que têm a responsabilidade de cuidar da limpeza e da higienização, né? Encaminhar sempre que possível, né? Informar aquela pessoa que estiver contaminada. Aquela pessoa que já contaminada deve informar a administração do condomínio, e aqui a gente volta a uma discussão que já tratamos aqui. É dever do síndico informar a existência de alguém contaminado no seu condomínio, não precisando necessariamente informar o nome ou o número do apartamento, mas deve informar que há alguém contaminado no condomínio, para que as pessoas tenham ciência disso
e aí redobrem os seus cuidados na circulação nas áreas comuns, redobrem os seus cuidados no plano de higienização, e aí eu falo que há um fundamento legal para isso. O artigo 1348 do Código Civil, lá no inciso 3, fala que o síndico tem o dever de comunicar aos condôminos qualquer procedimento judicial ou administrativo de interesse do condomínio. Então, esse é um procedimento administrativo de interesse do condomínio, saber da existência de alguém eventualmente contaminado, mas, novamente, respeitando aqui o princípio da intimidade constitucionalmente tutelado, eu, ao cumprir esse dever jurídico de informar, eu, pelo menos, não revelo o nome e o número do apartamento para preservar a intimidade, para preservar o nome dessa pessoa, mas eu cumpro o meu dever de informar que há uma pessoa contaminada. Isso está nas regras de ouro, isso deve ser respeitado, por todos os condomínios. Então, mudanças, nesse item foi o que nós destacamos. O segundo item é obras no condomínio, que tem dado uma polêmica danada, com relação às obras, porque muitos condôminos já estavam com suas obras paralisadas, já estavam com suas obras contratadas, prontas para serem executadas nas unidades autônomas, e agora querem já iniciar essas obras imediatamente. Eu, nesta semana, eu já fiz pelo menos mais de 10 atendimentos de condomínios com dúvidas com relação à liberação ou não das obras nos apartamentos neste momento. Então, qual é a nossa recomendação? Esse é um quesito que tem gerado muitas dúvidas. Primeiro, a Prefeitura, nesse decreto 47.488, e isso é o que tem sido alegado pelos proprietários que querem, pelos moradores que querem realizar as obras, a Prefeitura ela liberou as obras civis aqui na cidade. Então, está liberado desde a primeira fase, que podem se realizar obras civis, reformas de casas, reformas de construções de prédios, pode ser retomada a construção civil aqui na cidade desde a primeira fase. Está lá claro, no plano de retomada da Prefeitura, esse tipo de liberação. Então, muitos condôminos, quando leram o plano de abertura e viram o prefeito liberou as obras nos apartamentos. Primeiro que não é bem assim. Esse tipo de informação ela tem um equívoco. E qual é o equívoco? Quando o decreto 47.488 estabeleceu a possibilidade de retomada das obras civis, retomada das reformas na cidade, ele se atende ao que acontece no ambiente público, no ambiente na qual a Prefeitura tem discricionariedade. A Prefeitura não tem discricionariedade sobre um condomínio edilício, que é um ambiente privado, é um ambiente que respeita as regras internas do condomínio, na qual a Prefeitura não tem ingerência, na qual o prefeito não tem ingerência. Então, quando é tratada a possibilidade de obras no Rio de Janeiro por força da fase 1, a Prefeitura apenas diz que pode fazer. Mas ela não diz que o condomínio não pode proibir. São duas coisas totalmente diferentes. Não diz que o condomínio não pode restringir. São duas coisas completamente diferentes. Ao pode fazer, o condomínio pode contratar, mas eu, condomínio, eu posso muito bem ainda criar as minhas regras de restrição. É bom que vocês tenham essa informação, porque isso tem causado muita confusão nos condomínios, muita confusão nos condomínios, principalmente nesse momento agora de ansiedade para a realização das obras. Nós estamos ainda sob o império da Lei 8.808, Lei Estadual 8.808, sancionada pelo governador do Estado, que estabelece lá no artigo 1º dessa Lei 8.808 a possibilidade de paralisação das obras nos condomínios edilícios. Essa Lei 8.808 possibilita que os condomínios edilícios, através dos síndicos, possam suspender a realização das obras nos apartamentos. Essa lei está em vigor ainda. E qual é a vigência dessa lei, Marcelo? A vigência dessa lei é até
a revogação do estado de calamidade aqui no Rio de Janeiro, até a revogação no decreto 46984 do Estado, que estabeleceu, né, que decretou o estado de calamidade aqui no Rio de Janeiro. Então, enquanto vigorar o estado de calamidade do Rio de Janeiro, que foi sancionado em 20 de março por esse decreto 46984, está em vigor também essa lei que dá ao síndico a guarida, que dá ao síndico a prerrogativa de proibir a realização de obras em unidades autônomas. Então, essa proibição ela ainda prevalece e é uma prerrogativa do síndico nesse momento. O que a gente tem recomendado, então, para a gente ter uma posição um pouco mais equilibrada para falar com o condômino desse tipo de situação? Isso está no protocolo que nós elaboramos lá na ABAD, que nós ajudamos a colaborar pela ABAD, que foi distribuído a todos os síndicos. Quando, né, nós tivemos que nos deparar com uma solicitação de um condômino que quer fazer obras, indagar o porquê. E aí e que obras são essas? E aí a gente vai numa recomendação lá de trás e que permanece em vigor, que é a necessidade do condômino apresentar ao síndico, uma obrigatoriedade do condômino apresentar ao síndico o chamado plano de reformas. Isso está onde, Marcelo? Qual é o diploma que fala isso? Qual é a norma que fala isso? Né? Está lá na NBR 16.280. A NBR, que é a norma brasileira regulamentadora, criada pela ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, essa NBR 16.280 estabelece, que é de 2013, estabelece a necessidade de um proprietário de obra, né, de um condômino, apresentar previamente à administração do condomínio o que é denominado como plano de reformas. E o que deve dizer esse plano de reformas? O plano de reforma deve dizer qual é a obra pretendida, qual é a reforma pretendida no imóvel, quais são os materiais que eventualmente serão empregados para a realização dessa obra, qual é a empresa, né, ou a pessoa física responsável pela elaboração dessa obra e o tempo presumido, né, de execução dessa obra. Esse plano de reformas, né, essa orientação de apresentação prévia ainda existe, não caducou, ela ainda existia antes da pandemia, continua existindo durante a pandemia e vai continuar a ser revogada após a pandemia, né? Então, permanece em vigor. Então, o síndico, diante de um condômino que queira realizar a obra, a primeira coisa que ele tem que fazer, me traga o plano de reformas, né? Me traga aquilo que é exigido e recomendado pela NBR 16.280 para que eu possa avaliar, aquilatar a sua obra e te responder se você pode ou não executá-la, né? E aí, ele, diante da informação que ele recebe, ele vai tomar uma decisão. Se ele entender que a obra é uma obra de menor potencial ofensivo, que é uma obra pequena, uma pequena reforma, que talvez não vá causar tanta repercussão no trânsito, no tráfego, nas áreas comuns do condomínio, ele pode até liberar essa obra. E aí, nessa liberação, ele tem a prerrogativa de estabelecer novas regras, né? Isso que a gente tem sempre que ter em mente. Esse momento que nós vivemos dá ao síndico o dever jurídico, não é direito não, tá, gente? Não é direito ao síndico, não. Dá ao síndico o dever jurídico de estabelecer novas regras, né? Por que a gente fala isso, né? Novamente frisando, você tem dispositivos legais que consolidam esse tipo de ato discricionário do síndico. Eu falei isso na nossa primeira live. O síndico está lá no inciso 2 do artigo 348, ele tem o dever, a atribuição de representar o condomínio em juízo ou fora dele, praticando os atos de interesse da coletividade. No artigo 1336 do Código Civil, lá no inciso 4, está lá que o condômino pode utilizar sua unidade autônoma e as áreas comuns, mas de modo, né, a preservar, a salvaguardar a saúde e a salubridade e a segurança dos demais condôminos. Esses dois dispositivos se encaixam para dar ao síndico o dever jurídico de, olha, né, eu tenho o dever de estabelecer novas regras para você executar essa obra. Então, o síndico, diante de uma obra que ele entenda que é uma obra que tem pouca repercussão,
que vai ter pouca mobilização de pessoas, de operários, de prestadores de serviço circulando, ele pode muito bem entender para a liberação da execução dessa obra, mas determinando que o condômino cumpra certos dias, né, certos horários, que até não estão regimentalmente formalizados num regulamento do condomínio, mas o síndico faz isso. O síndico faz esse regulamento nesse momento, né? Nesse momento, o síndico faz esse regulamento. É o ato discricionário do síndico, como eu já falei aqui também na primeira live, que o síndico ele tem essa prerrogativa de editar atos discricionários nesse momento, em virtude de um momento excepcional que nós vivemos, né? Ele se confunde como gestor público, que também tem essa prerrogativa de editar atos discricionários. Então, ele pode estabelecer que essa obra seja executada de forma a que respeite dias e horários diferentes, que respeite datas diferentes, para que o condômino possa respeitar, né? Uma outra situação, né? Uma outra informação. E se o síndico, diante desse plano de reformas apresentado pelo condômino, ele aquilata que a obra tem uma grande repercussão, que a obra é de uma grande repercussão, é uma obra que a pessoa quer colocar, como a gente fala, o apartamento abaixo, né? que é o que coloquialmente as pessoas falam, né? A hora que vai colocar o apartamento abaixo, e ele recebe essa informação. Nesse momento, a recomendação que a gente dá é que se siga, né, a prerrogativa que a lei estadual estabelece, a lei 8.808 estabelece. Olha, não vai fazer, não é o momento de você fazer uma obra de grande vulto, porque é uma obra que naturalmente vai impactar, né, no trânsito das pessoas aqui nas áreas comuns do condomínio, vai gerar uma mobilização, né, de operários, uma mobilização de prestadores de serviço, que vai estar acima do que a gente recomenda, né, nesse momento de restrições ou de meias restrições. Então, sim, vai ter a prerrogativa, né? Essa obra não será executada. Essa obra eu não autorizo, né? E essa obra eu não autorizo porque a fase que a prefeitura estabeleceu, né, as fases de liberação de algo um pouco mais impactante, estão lá nas fases 5 e 6. Né? Se nós fizermos um comparativo com um momento um pouco mais libertário, né, um momento mais de afrouxamento, né, pelas fases da prefeitura, eles estão nas fases 5 e 6. Essas fases 5 e 6 estão aonde? A partir de 1º de agosto. Primeiro, a 15 de agosto, que é a fase 5, e a fase 6, 16 de agosto em diante. Então, pensar em fazer uma obra de maior impacto, de maior repercussão, a recomendação é que isso só ocorra a partir de 1º de agosto, evidentemente sempre acompanhando a evolução, né, faseada desse tipo de plano, de acordo com o que o comitê estratégico vai estar informando a prefeitura. Então a gente vai ter que estar atualizado, né, quase que constantemente nesse tipo de informação. Então, na questão de obra, a gente tem que ainda sermos cautelosos e ainda pegarmos como ferramenta, como escudo, né, como brasão, a lei estadual 8.808, que dá ao síndico a prerrogativa de paralisação quando ele aquilata que as obras têm grande impacto. Agora, lógico que as obras chamadas emergenciais, né, as obras necessárias, as obras que são inevitáveis, elas permanecem sendo autorizadas, né? Ninguém vai deixar que o apartamento ou que a unidade habitacional corra risco de perecimento, até que uma área comum também corra o risco de uma eventual deterioração, né, em razão de uma obra urgente. Então, essas obras continuam sendo autorizadas, e aí, na execução dessas obras, o que a gente recomenda é que todas as restrições sejam respeitadas, né? Que os operários contratados circulem com máscara, todas as pessoas externas circulem com máscara e que, preferencialmente, eles fiquem dentro da unidade habitacional objeto da obra, que não circulem muito nas áreas comuns e que fiquem adstritos às unidades habitacionais que estão ali que está sendo contratada, onde a obra está sendo realizada. Okay? Uma outra dúvida, piscina.
Piscina pode ser utilizada, tem muita gente já entendendo que já que o prefeito ele liberou, né, que as praias possam ser utilizadas para práticas esportivas logo na primeira fase, que as piscinas então, né, nesse paralelo, já podem estar abertas, já podem estar liberadas para o uso, né, dos condôminos. Não é isso, né? Aí o paralelo que nós fizemos com relação à abertura de clubes aqui no Rio de Janeiro. E aí a gente fez esse paralelo, né, da piscina do condomínio como se fosse um clube, uma área clube ali do condomínio, também, né, fazendo paralelo com o que está sendo recomendado no período faseado da prefeitura da abertura de clubes. E onde é que está a abertura de clubes? Em que fase está a abertura de clubes? Está na fase 5. Só na fase 5, 1º de agosto, é que nós vamos ter a liberação dos clubes para o uso das áreas recreativas dos clubes. Então, só nesse momento é que nós vamos ter uma certa tranquilidade de também entender ser possível o uso de piscinas nos condomínios. Então, não está na primeira fase, nem na segunda, nem na terceira, nem na quarta. O uso de piscina, nossa recomendação, só a partir da 5ª fase, quando teremos, então, também nesse paralelo, o uso de piscinas, né, nos espaços públicos, né, e nos clubes e nos centros recreativos aqui na cidade. Então, nesse primeiro momento, por favor, não sucumbam, né, aos eventuais pedidos dos condôminos e não façam com que essa utilização possa ocorrer. Uma outra dúvida, né, que tem surgido muito, e isso também eu tenho recebido já nessa semana diversas indagações, é sobre as assembleias, né, sobre as reuniões de condomínio. Uma vez que a cidade está sendo retomada, né, uma vez que as atividades estão sendo retomadas, então as assembleias já poderiam ocorrer, já podem ocorrer nos condomínios edilícios, né? E aí a gente vem com uma informação. Primeiro, assembleias de condomínio, essas reuniões presenciais, evidentemente, estou falando aqui de assembleias presenciais, lógico, elas estão ligadas a eventos de aglomeração, né? Elas estão ligadas a situações de eventos, né, na cidade. A gente fez um link entre uma assembleia, um paralelo entre uma assembleia e a realização de eventos. Então, nesse momento, né, a realização de eventos na cidade, eventos pequenos, né, como casamentos, né, pequenos eventos, estariam sendo liberados a partir da fase 4, com todas as restrições, né? Espaçamento entre as pessoas, ambientes arejados, uso de máscaras por parte dos participantes e etc. e tal. Então, não dá para pensar numa assembleia presencial antes da fase 4, que será iniciada no dia 17 de julho. Então, até 17 de julho, não podemos pensar em assembleias presenciais, só a partir da assembleia do dia 17 de julho. E mesmo assim, com restrições, com limites na capacidade das pessoas estarem na assembleia. Aí eu vejo com uma certa dificuldade o controle disso. Eu vejo com dificuldade como é que eu vou controlar. De repente o espaço é tímido e eu vou limitar, olha, já entraram aqui, o espaço cabe em 20 pessoas, então eu vou limitar que só 10 poderão ficar nesse espaço. E aí entraram as primeiras 10 pessoas. As outras que vão querer participar da assembleia, olha, você não vai poder participar porque o espaço acabou, né? O espaço ele foi já comprometido dentro das restrições, dentro das recomendações de 2 metros, espaçamento, né? Que nós estamos obrigados a cumprir. Então você não vai poder participar. Olha só, olha o drama. Como é que eu vou cercear o direito do condômino de participar da assembleia, né? Porque o espaço já está todo comprometido. Então, confesso que eu não me sinto à vontade de ainda recomendar a realização de assembleias presenciais, nem na fase 4, nem na fase 5, e a gente só pode pensar nisso ao final disso na fase 6, lá para 16 de agosto. Porque senão a gente vai ficar num controle absolutamente inglório, né?
para quem estiver dirigindo a Assembleia e correndo o risco de uma alegação de cerceamento de participação por parte daquela pessoa que não chegou primeiro para poder se aproveitar, né, de sentar no espaço restrito. Então, não vejo com bons olhos a realização de assembleias presenciais neste momento. E aí a gente se apega ao que está disposto na lei federal que foi aprovada recentemente, sancionada pelo presidente da República, que é a Lei 14.010. A Lei 14.010, que foi sancionada na semana passada, estabelece a possibilidade de realização de assembleias virtuais aqui no Brasil, de uma forma emergencial, até o dia 30 de outubro. Que até então, né, quem assistiu a minha live onde foi tratado o assunto Assembleia Virtual, nós não tínhamos, né, uma legislação que cuidasse, que autorizasse a realização de assembleias virtuais. A gente estava esperando, né, que esse projeto de lei viesse a ser assinado pelo presidente da República e veio a ser assinado. Então, hoje nós temos uma lei, pelo menos transitória, uma lei pelo menos temporária, que estabelece a possibilidade da guarida a realização de assembleias virtuais até o dia 30 de outubro. É lógico que ninguém é obrigado a fazer assembleia virtual, mas caso queiram fazer, estão autorizados a fazer assembleias virtuais pelo menos até o dia 30 de outubro. Né? E o parágrafo único, né, isso está no artigo 10 dessa lei 14.010, tá? Artigo 10 é que trata dessa autorização de realização de assembleias virtuais. E o parágrafo único desse artigo 10 diz lá que caso o condomínio não queira ou não tenha condições de fazer assembleias virtuais, tem condomínios que não têm condições de fazer assembleias virtuais, ou os condomínios não têm perfil, né, para participar de uma assembleia virtual, os mandatos dos síndicos estão automaticamente prorrogados até o dia 30 de outubro de 2020. Mandatos esses que se encerraram a partir do dia 20 de março, que é quando teve a decretação do estado de calamidade pública aqui no Brasil. Então, síndicos que tiveram seus mandatos vencidos a partir de 20 de março, ou seja, no período da pandemia, no período da calamidade pública, têm os seus mandatos prorrogados até o dia 30 de outubro, não sendo necessária a realização de assembleia para prorrogação do mandato ou para eleição de novo síndico. Então, essa foi uma tranquilidade que a lei estabeleceu, né? A lei tem esse caráter transitório, foi uma tranquilidade que a lei estabeleceu para dar representatividade jurídica aos síndicos que estão com seus mandatos vencidos. Né? Então, se uma assembleia é para ser realizada para poder eleger o síndico ou ter mandato vencido, não é motivo de correria, né? Não é uma assembleia que precisa ser realizada da noite para o dia, porque os mandatos eles estão já devidamente prorrogados. Lógico que a gente tem situações que a gente tem que ponderar, né? Há síndicos que não querem continuar, há síndicos que querem renunciar e o condomínio é desprovido de um subsíndico, né, que possa terminar o mandato desse síndico que quer renunciar nesse momento, e a renúncia é um ato unilateral, é um direito constitucional que deve ser respeitado, ninguém é obrigado a ficar no cargo que não queira, e há situações também emergenciais, né? Condomínios que estão enfrentando um problema que precisa ser discutido com a comunidade toda, né? Um evento, né? Uma obra extremamente necessária, um evento que aconteceu, né? Que precisa ser discutido com toda a comunidade, havendo necessidade de realização de uma assembleia para isso. E aí a recomendação básica que a gente dá, se houver uma situação como essa, de premente necessidade de realização de assembleia, onde a assembleia não pode ser adiada de forma alguma, que se faça no formato virtual, né? Que não faça no formato presencial, porque não é essa, né, dentro das fases da prefeitura, não é essa a melhor recomendação, e principalmente por aquilo que eu falei, mesmo que estejamos acompanhando, né, as retomadas da prefeitura para eventos, vamos ter que seguir restrições. E aí a gente volta naquela situação que eu apresentei para vocês, de ter que restringir as pessoas a entrarem no recinto, né? E aí a gente cria uma situação constrangedora de não permitir que outras pessoas entrem na Assembleia. Então, para evitar isso, é melhor que façamos a Assembleia virtual.
Ou façamos assembleia virtual ou façamos assembleia no formato híbrido. O que é o formato híbrido? O formato híbrido é o formato na qual eu posso fazer assembleia presencial, respeitando as restrições de espaçamento, respeitando as restrições de isolamento, com todos os cuidados, álcool em gel, etc. e tal, no ambiente arejado, etc. e tal, e paralelamente a isso, de forma convergente, né, eu crio um instrumento, crio uma ferramenta para que o condômino que não quiser participar presencialmente, que tenha receio de participar presencialmente ou que não teve condições de estar no ato no momento em que o número de pessoas já está já completo, né, o número de segurança já está ele comprometido, que essa pessoa possa se manifestar à distância, né? Então essas duas ferramentas paralelas, esses dois modos de manifestação, eles podem muito bem andar paralelamente no que a gente chama de formato híbrido de realização da Assembleia. Então esse é o formato que nós recomendamos caso um condomínio queira, precise realizar uma Assembleia de forma urgente nesse momento. E até acreditamos que esse formato híbrido vai durar durante muito tempo, né? Acreditamos aí que esse tipo de Assembleia vai ser uma Assembleia que vai durar pelo menos até o final do ano. Esse é o meu vaticínio, tá, gente? Posso estar errado, posso estar exagerado, mas eu acho que esse formato é um formato que vai durar durante muito tempo. Aqui na ML nós já estamos trabalhando, já fizemos 2 assembleias virtuais nesse período e já estamos trabalhando já com estudos de tecnologia que possam dar ao condomínio ferramentas para a realização de assembleias híbridas para aqueles condomínios grandes, né, para aqueles condomínios de maior número de unidades, né, que talvez a dificuldade de monitoramento do voto ou da manifestação à distância sejam mais complicadas. Nós estamos aqui já trabalhando com uma ferramenta e dentro em breve estaremos apresentando para vocês a possibilidade desse tipo de manifestação à distância ocorrer, tá? Então, que não façam assembleias presenciais nesse momento, que não é, né, o momento oportuno de realização de assembleias virtuais, tá? Então, obras, mudanças, assembleias de uso das áreas comuns como piscina, como áreas de recreação, a gente vê áreas de recreação também, né, quadras esportivas, também todas elas voltadas para a 4ª e para a 5ª fases, devem ser respeitadas. Eu sugiro que vocês, aquelas pessoas que não têm ainda, que não tiveram oportunidade de ler ou de receber o protocolo de reabertura das áreas comuns criado pela ABAT, nós estamos trabalhando já na 2ª versão, que vai sair semana que vem, uma 2ª versão desse protocolo, notadamente prestigiando também os prédios comerciais que ficaram de fora, né, da primeira versão, que a gente resolveu primar pelos prédios residenciais, até porque eles têm um maior impacto social. Nessa 2ª versão estaremos tratando dos prédios comerciais, que as pessoas que não leram ou não tiveram oportunidade de receber o protocolo, que entrem em contato conosco aqui da ML, que a gente vai franquear esse protocolo para vocês. A gente tem um protocolo e a gente vai franquear o protocolo para vocês, porque é uma ferramenta útil que vocês deverão utilizar para que possam responder, né, às dúvidas dos condôminos e que possam mostrar aos condôminos que estão respeitando as fases de reabertura recomendadas por uma associação que estudou o assunto juntamente com os decretos municipais e com as leis estaduais e também federais que têm oxigenado a literatura jurídica nesse momento de pandemia, nesse momento de isolamento social, que tomara, né, que possamos chegar a um tempo de normalidade que as pessoas têm dito como um novo normal, né? Então, pessoal, eram essas considerações mais prementes que eu queria passar para vocês. Fico aqui à disposição para as eventuais dúvidas que possam surgir. Já temos uma pergunta aqui que foi apresentada. Fico à disposição para as eventuais dúvidas que possam surgir e já fica o convite. A gente vai apresentar aqui um novo tema para a próxima live que a gente fará com um tema mais propício para o tempo em que a gente vai anunciar essa próxima live. Obrigado a todos aqueles que estiveram aqui nos ouvindo.
E qualquer dúvida, estou aqui à disposição. ML, novamente, a gente sempre fala de portas abertas para receber vocês, clientes ou não clientes, que já são nossos queridos ou não clientes que queiram nos conhecer. Estamos aqui de portas abertas, é um prazer sempre inenarrável falar com vocês. Eu falo que os síndicos, eles são os heróis, né? Muita gente enaltece, tem que enaltecer mesmo, né? Todo o esforço da equipe médica mundial, brasileira, né? No combate à pandemia, no combate à Covid-19, mas eu já enalteci isso numa palestra de encontro síndicos, enalteço também os síndicos estão sendo grandes heróis nesse momento, né? Os síndicos que foram corajosos, que foram incisivos, né, em fechar as áreas comuns, não sucumbiram à vontade dos condôminos, né? Aquelas pessoas que não estavam dando muita atenção ou muita relevância a propagação da doença, aqueles síndicos que foram ciosos do seu dever jurídico de zelar pela saúde dos condôminos, esses síndicos salvaram vidas, né? Vocês salvaram vidas, né? Vocês são heróis, saibam disso, né? Durmam com essa informação porque ela é verdadeira, né? A cada atitude de vocês de perseverança e de acreditar que o melhor gesto era de preservar vidas, vocês realmente fizeram o correto. Então, parabéns a todos vocês, tá? Então, vamos lá, vamos abrir aqui as perguntas. Eu tenho aqui uma pergunta que foi feita por escrito. No caso de um condômino do grupo de risco, ele pode autorizar a subida do entregador até a porta do apartamento em caso de entrega de produtos pesados, né, galão de água, etc e tal. Veja bem, novamente a gente se atém com relação aos entregadores às atitudes que o condomínio tem que tomar. Primeiro, de novo, né, isso eu já falei em apresentações anteriores, o síndico ele possui a prerrogativa de estabelecer o critério para as entregas em domicílio. Então, se o síndico estabeleceu, se a administração do condomínio estabeleceu que as entregas em domicílio só poderão ocorrer na portaria do prédio, ou seja, o condômino solicitante terá que descer para receber a sua mercadoria ou o seu produto, isso está valendo, né? Isso está valendo. Lógico que a gente relativiza esse tipo de orientação naqueles casos em que o condômino tem dificuldade de locomoção, é uma pessoa idosa que não consegue descer, né? Aí a gente relativiza e até orienta que os empregados do condomínio possam ajudar nesse momento, para evitar que o entregador suba, e os empregados possam muito bem, de repente, entregar essa mercadoria ou esse produto ao condômino. Mas a pergunta da consulente é um condomínio do grupo de risco se pode autorizar. Se porventura o condomínio autorizar a subida de entregador, não vejo problema nenhum, né? Aí é uma questão meramente individual desse condômino, que mesmo estando no grupo de risco, ele tem que ter, né, a sua consciência, né, de, ao receber o entregador, tomar todos os cuidados de higiene ao receber a mercadoria, né, limpar a mão com álcool gel, né, não ter um contato físico muito íntimo, muito próximo desse entregador, exigir que o entregador use máscara e ele também receba esse entregador com máscara. Aí é um cuidado pessoal da qual o condomínio não tem responsabilidade, né? Talvez essa seja a informação mais importante, da qual o condomínio não possui responsabilidade jurídica sobre, né, os cuidados de higienização que um condomínio tem, né, ao receber alguém, né, no seu apartamento. Isso aí cabe a cada condomínio, tá? Bem, não havendo outras dúvidas, né, outras indagações, eu dou por encerrado então esse episódio da live de hoje, mais uma vez manifestando o desejo de tê-los conosco no próximo episódio que estaremos divulgando dentro em breve. Então, foi um prazer falar aqui para vocês, foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que estejam com saúde e que assim permaneçam. Em breve estaremos juntos novamente no episódio que estaremos divulgando, ok? Um grande abraço, boa tarde, boa noite para todos.